Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, curtam, comentem, compartilhem, divulguem nosso material para aqueles que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, aos amigos, aos colegas. Estejam conosco nas nossas atividades, todas as segundas-feiras nosso Evangelho no Lar, todas as terças-feiras a nossa irradiação e o nosso Evangelho presencial às 19h30, também nas terças-feiras. Todos os sábados, das 15 às 17 horas, temos a nossa reforma íntima, de forma online e presencial. Sintam-se convidados a estarem conosco nas nossas atividades. Caso tenham alguma dúvida, mande para o nosso WhatsApp, segue o nosso endereço e também o nosso QR Code para aqueles que querem contribuir financeiramente com a nossa casa. Precisamos de toda ajuda e toda ajuda é bastante válida. Segue também a nossa conta no Instagram e aqueles que tiverem sugestões, alguma contribuição, pode deixar nos comentários, que agradecemos desde já a contribuição. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, benfeitores, amigos da espiritualidade superior, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, do Centro Espírita Ceareiros do Bem, e também nossos benfeitores, para que possam nos auxiliar na compreensão, no entendimento da lição, da explicação, com a intuição e a inspiração, para conseguirmos extrair ao máximo o entendimento. Convidamos também a estar conosco a todos os nossos irmãos do plano espiritual que permeiam a psicosfera do nosso lar, que são influenciados por nós e que também nos influenciam, que essa oportunidade é para eles também, para estarem conosco, utilizando desse conhecimento, desse ensinamento, para o seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 36, o maior pecado. Um sacerdote sábio, desejando ensinar o caminho do céu aos crentes que confiavam nele, rogou a Jesus, depois de longas meditações e sacrifícios, lhe fosse revelado qual o maior impedimento contra a iluminação espiritual. Com efeito, de mente limpa, dormiu e sonhou que era conduzido à porta celestial. Nimbado de esplendor, o anjo recebeu-o benevolente. Mensageiro de Deus, clamou o sacerdote, venho rogar a verdade para as ovelhas humanas que me seguem. Que pretende saber? Indagou a entidade angélica. Peço esclarecimentos sobre o maior obstáculo para a alma na marcha para Deus. Sei que temos 7 pecados mortais que aniquilam em nós a graça divina na ascensão para o céu. Sob a influência de semelhantes monstros, rola o espírito no despenhadeiro infernal. Entretanto, desejaria explicações mais claras quanto ao problema do mal, porque nossas faltas variam ao infinito. O anjo sorriu e considerou. A solução é simples. Quais são os 7 pecados a que te referes? O ministro da fé movimentou os dedos e respondeu. Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Deles nascem as demais imperfeições. O mensageiro, contudo, acrescentou. No fundo, porém, podemos reduzi-los à unidade. Todos os 7, inclusive os mortais, procedem de uma fonte única. O sacerdote curioso suplicou. Ó anjo amigo, aclara-me o entendimento. Há muitos aprendizes na terra, aguardando-me a palavra. O emissário da esfera superior, sem qualquer presunção de superioridade, passou a elucidar. Escuta e atende. Se o soberbo trabalhasse para o bem de todos, não encontraria ensejo de cultivar o orgulho e a vaidade, que o levam a acreditar-se ponto central do universo. Se o avarento reconhecesse a vantagem do suor na felicidade dos semelhantes, não se entregaria à volúpia da posse,
que o embriaga a acumular dinheiro inutilmente. Se o homem, inclinado à tentação dos prazeres fáceis, aprendesse a despender as próprias forças em favor da elevação coletiva, não disporia de ocasião para prender-se às paixões aniquiladoras que o arrastam ao crime. Se as pessoas facilmente irascíveis estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios divinos, não envenenariam a própria saúde com remorsos e angústias injustificáveis. Se o guloso vivesse atento à tarefa construtiva que lhe cabe no mundo, não se escravizaria aos apetites devastadores que lhe arruinam o corpo e a alma. E se o invejoso utilizasse a existência no trabalho digno, não gastaria tempo acompanhando maliciosamente as iniciativas do próximo, complicando o próprio destino. Como vê, o maior dos pecados, a causa primordial de todos os males, é a dar trabalho edificante às suas ovelhas, e convence-te de que, na posse do serviço, não se afastarão do caminho justo. O sacerdote não mais teve o que perguntar. Despertou edificado, e do dia seguinte em diante, o povo reparou que o ministro modificara as pregações. Essa lição, ela nos mostra aqui qual é o maior pecado de todos. E Neio Lúcio coloca aqui para nós que o maior pecado de todos é a preguiça. Um sacerdote sábio, querendo auxiliar os seus irmãos, o seu rebanho, aqueles que o ouvem, queria saber de Deus, do mensageiro celestial, o que ele faria, o que ele falaria a respeito dos pecados, né? Na visão espírita, não existe pecado, existe escolhas. Nós escolhemos determinado vício, determinado comportamento, determinadas desvios de conduta, e nós somos, então, por escolher, responsáveis pelos nossos erros. Não é um pecado no sentido de que eu preciso ser punido por aquilo que eu tenho. É uma visão de escolha e responsabilidade. Então, ele querendo o esclarecimento sobre esses pecados mortais, ele então pede auxílio, e aí ele diz quais eles são: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Mas o anjo vai dizer que de todos eles, o pior deles é a preguiça. E vamos entender por quê, então. Ele coloca aqui que no fundo de todos os nossos defeitos se encontra um ponto central, que é a nossa preguiça de modificá-lo. O nosso empenho, a nossa vontade, a nossa persistência. É difícil você se libertar de um vício, de um defeito, de um problema moral, de um desvio de conduta, de um padrão de comportamento, de uma crença equivocada. É difícil nós nos desvencilharmos dessas nossas imperfeições. Mas por que ela é difícil? Porque nós temos excesso de preguiça, inativação. Nós não nos movimentamos, não temos uma vontade firme. No Livro dos Espíritos mesmo, os Espíritos dizem a Kardec que não há mal que dure a uma vontade firme. Mas o que nos falta é justamente essa vontade firme de nos vencer a nós mesmos, as nossas próprias imperfeições.
Porque no fundo, a luta da nossa existência, ela nunca está ligada no outro, mas sim nós conosco mesmo, nós com o nosso lado sombra, com as nossas imperfeições. E ele diz aqui então que o soberbo, se ele trabalhasse para o bem de todos, não encontraria ensejo de cultivar o orgulho e a vaidade, que o levam a acreditar ser o ponto central do universo, mais importante do que seus irmãos. Se o avarento conhecesse a vantagem do suor na felicidade dos semelhantes de distribuir os recursos, não se intrigaria a volúpia da posse que o obriga a acumular dinheiro inutilmente. Então, se a gente descobrisse essa vantagem de auxiliar, de compartilhar, não nos prenderíamos à posse. Se o homem, inclinado à tentação dos prazeres fáceis, aprendesse a despender as próprias forças em favor da elevação coletiva, não disporia da ocasião para prender-se às paixões aniquiladoras que o arrastam ao crime. Se as pessoas facilmente irriçáveis, aquelas pessoas irritadiças, iradas, estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios divinos, não envenenariam a própria saúde com remorsos e angústias injustificáveis. Se o guloso vivesse atento à tarefa construtiva que lhe cabe no mundo, não se escravizaria aos apetites devastadores que lhe arruinam o corpo e a alma. Não comeria de forma descontrolada qualquer coisa. E se o invejoso se utilizasse da existência no trabalho digno, não gastaria tempo acompanhando maliciosamente as iniciativas do próximo, complicando o próprio destino. Então, se o invejoso se preocupasse com ele mesmo, com a sua própria evolução, sem ficar olhando para o outro, ele teria uma evolução maior. Teria, inclusive, um empenho maior em conquistar aquilo que ele tanto inveja. Vê, então ele diz, o maior dos pecados, a causa primordial de todos os males, é a preguiça. Então ele dá um conselho, dá trabalho edificante às tuas ovelhas e convence-te de que, na posse do serviço, não se afastem do caminho justo. Então aqui ele está nos dizendo que nenhum problema que nós temos, que nada que nós consideramos ruins para nós, para o nosso espírito, a nossa maledicência, a nossa maldade, nossas formas de agir, nossos padrões de comportamento, nada vai sumir de forma mágica. O planeta não vai evoluir e de repente eu amanhã vou estar rodeado de anjos e eu também serei um anjo. Não é assim que se dá as coisas. A evolução não é dessa forma. Tudo é um processo gradativo de reforma interior. O conhecimento me clareia a mente, me abre dentro das minhas perspectivas, me faz sair de mim mesmo e então me mostra um novo horizonte. E aí eu percebo então que alguns comportamentos que eu tenho derivam de alguns defeitos, do orgulho, da soberba, da vaidade, da avareza. E aí eu vou vendo que esses padrões de comportamento, esses defeitos, esses vícios, essas maledicências, essas coisas que eu trago, esses desvios de conduta, de caráter que eu tenho dentro de mim, primeiro eu tenho que descobrir em mim. Eu os possuo, eu sou um ser imperfeito e não tem problema nenhum em possuir, já que nós estamos na escola da vida justamente para isso, para nos descobrir dentro desses nossos defeitos. Mas, uma vez descoberto, uma vez que eu me abro então, e que eu vejo que eu tenho esse defeito, que eu estou com essa dificuldade, cabe a mim o esforço, mais uma vez, da minha reforma interior
da reforma íntima, da modificação do homem velho para o homem novo, da minha transformação moral. E quem promove essa transformação? O trabalho. Esse trabalho aqui não é o trabalho só de labor material, mas é um trabalho constante de autoaprimoramento, porque exige trabalho. Por exemplo, eu quero ter bons pensamentos. Os bons pensamentos não vão aparecer na minha mente de uma hora para outra. Primeiro, eu tenho que entrar na sintonia dos bons pensamentos. Tenho que ler bom livro, escutar uma música que me acalma, que faz o meu espírito entrar em equilíbrio. Estou tranquila. Agora, então, os livros já vão me sugestionar pensamentos elevados. E agora eu vou trabalhar para aprimorar esses pensamentos. E qual seria, então, um pensamento elevado? Um pensamento de esperança, um pensamento de harmonia, um pensamento de amor, de respeito, de entendimento, de compreensão, de ver o mundo não pela ótica míope de quem enxerga apenas aquilo que há de ruim, mas ver o mundo como de fato ele é, uma escola, e que há a bondade divina em tudo, há a misericórdia em todos os acontecimentos, e cada aluno está matriculado naquilo que ele necessita aprender. Então, tudo é justo. As experiências podem não ser as melhores, mas são as experiências que o nosso espírito necessita para o nosso aprimoramento espiritual. E aquelas experiências que eu não necessito, eu não vou passar por elas. Então, eu tenho esse trabalho de pensar, trabalho de estudar, trabalho de movimentar-me. Na reforma íntima anterior, desse sábado passado, fala sobre a cooperação que existe entre nós e os nossos benfeitores. Eu achei muito interessante, cabe para o nosso momento aqui e agora. E lá falava assim, que os nossos benfeitores, quando nós rogamos a eles para que nos ajudem, eles não vão vir resolver os nossos problemas, eles vão cooperar. Por exemplo, eu estou muito nervosa, então ele vai, foi o exemplo dado na reforma íntima, te sugestionar um livro, um filme que te tranquiliza, uma música que vai fazer com que você desarme dessa raiva, dessas ansiedades, e então ele consiga te sugestionar opções melhores, a solução de um problema, te mostrar por a origem da sua ansiedade. Os problemas que a gente tem muitas vezes, eles não são o reflexo dos problemas. Por exemplo, a ansiedade, ela não vem da ansiedade. A ansiedade vem do medo, vem do excesso de pensar no futuro, vem geralmente de eu estar muito preocupado, aflito com os acontecimentos no futuro. Mas o futuro é incerto e pode não realizar tudo aquilo que eu tenho medo. Então, trabalhar os meus medos, a minha confiança em Deus, a minha confiança na bondade divina e de me submeter àquilo que eu necessito passar de experiência. Porque se Deus me possibilitou, me oportunizou as experiências da vida, é porque delas eu necessito. Sem revolta, sem sentimentos inferiores. E aqui ele nos mostra então que o nosso maior desafio não são em si os nossos defeitos, não são os nossos vícios, os nossos desvios de conduta, de caráter.
isso é só o resultado de um ser humano imperfeito. O nosso grande defeito é não nos movimentar no sentido contrário àquilo que nos deixa imperfeito. Então, se eu sei que eu tenho esse defeito, o que eu preciso aprender para que eu não tenha mais? Preciso trabalhar os meus defeitos, trabalhar todos eles, para que eu então consiga me desvencilhar deles, que eu consiga promover em mim essa mudança interior e então seja beneficiado o meu espírito por esse trabalho de autoaprimoramento que vai realizar em mim a minha evolução. Então, que a gente possa ficar com essa reflexão de que o nosso grande desafio é vencer a nossa preguiça. A preguiça intelectual de não querer se esforçar a estudar. A preguiça física de não querer realizar um trabalho de aprimoramento. De não estar disposto a passar por algumas privações para superar um vício, para superar um defeito em nós. Porque para abrir mão desses defeitos, eu vou precisar então aprender o antídoto desses defeitos. O medo, a confiança em Deus, o ódio, o amor. Eu vou ter que conquistar virtudes. E são essas virtudes que vão me fortalecer espiritualmente. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre Jesus, benfeitores amigos, que possa nos auxiliar a conhecer a nós mesmos, a identificar em nós os nossos defeitos, os nossos vícios, aquilo que necessitamos transformar em nós, que ajude-nos a aceitá-los, a acolhê-los e posteriormente a modificá-los. São também parte de nós, mas não precisam mais seguir conosco. Podemos abandonar esses nossos lados sombras, aquilo que já não comporta mais carregarmos em nossas mochilas morais. Que possamos limpar as nossas almas daquilo que não nos serve. Dai-nos força, sabedoria e confiança em Ti, na certeza de que sempre somos amparados, auxiliados, esclarecidos e socorridos, aqueles que têm boa vontade e que desejam firmemente essa transformação interior, essa renovação moral, na busca de tornar cada vez mais próximo a Deus e auxiliar os nossos irmãos a conosco também aproximarem-se de Deus. Auxilia todos os nossos irmãos que nos ouvem dentro das necessidades e particularidades de cada um. Realiza a limpeza psíquica em seus lares, fluidifica as suas águas, os seus alimentos, auxilia todos os reinos que lá residem, o reino animal, através dos seus animais de estimação, o reino vegetal, através das plantas, o reino mineral, auxiliando que a terra seja sempre produtiva. Agradecemos, Pai, o imenso apoio e auxílio que nos é concedido e pedimos que esse mesmo auxílio seja também agora dado amorosamente a todos os nossos irmãos que permeiam a psicosfera do nosso lar e que se consideram então nossos inimigos, a também serem auxiliados e socorridos para que não fiquem presos a nós e ao passado que nos liga a eles, mas que sigam para frente, assim como nós também estamos tentando, que olhem para si mesmos e veem o tempo que estão perdendo no seu próprio aprimoramento, na sua própria evolução. Que eles possam, então, ser amparados, socorridos, esclarecidos. Pedimos para que nos perdoe dos nossos equívocos e nos comprometemos
a nos melhorarmos e não cometer novamente aquilo que fizemos a eles. Auxilia-nos, Senhor, nesse propósito, para que não venhamos cair em tentação de retornar ao nosso homem velho, mas que consigamos, junto com eles, esse aprimoramento mútuo e constante na busca de encontrarmos contigo dentro de nós, Pai amado. Agradecemos imensamente o auxílio dos nossos benfeitores. Que assim seja. Estejam conosco nas nossas atividades. Eu desejo que tenham uma excelente semana, de muito trabalho interior, de muita renovação. Um grande abraço, espero a todos até a próxima segunda, se Deus quiser. Até lá.